E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus, o Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro, Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º ano do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. A história de Jerusalém, uma história bíblica, assim como uma história que está registrada nos anais da história, no sentido literal da palavra mesmo. Oferece muitas lições e muita instrução para nós hoje. O povo judeu foi um povo próspero, porque depois do chamado do pai Abraão, eles decidiram seguir aquilo que Deus havia orientado, e chegaram a ser uma potência. No entanto, com a desobediência e rebeldia, foram se afastando do caminho da verdade, se afastando, até que se tornaram cativos lá em Babilônia, na antiga Babilônia. E ali permaneceram, segundo a profecia de Jeremias 25 e Jeremias 29 e outras profecias das Escrituras, 70 anos como escravos. No final desses 70 anos, para cumprir-se a profecia, eles deveriam então receber uma carta de alforria, receber a liberdade para voltar para Jerusalém. Na verdade, o período de 70 anos que eles permaneceram em Babilônia deveria ter sido muito mais frutífero do que foi. O plano de Deus era iluminar aquela grande metrópole, a cidade mais luxuosa e rica do mundo, com a luz do Deus Altíssimo. Mas infelizmente, quando olhamos para Daniel 3, ao invés de exaltar o Deus do céu, eles começaram a adorar uma estátua de ouro. Acabaram cedendo aos encantos do paganismo. Exceto 3, naquela manhã no campo de Dura. Eles receberam, por misericórdia de Deus, a oportunidade de voltar para sua pátria. E aí nós então encontramos uma das mais belas histórias das Escrituras, que justamente seria a heróica atuação daquelas pessoas na reconstrução de Jerusalém. Deus precisou levantar homens que trabalharam extemporaneamente, em tempo e fora de tempo. Com a mão detinham um instrumento de trabalho, com a outra mão um instrumento de defesa, assim como diz Neemias. Enquanto construíam, defendiam-se dos inimigos. Enquanto aqueles homens dedicaram as suas vidas a reestabelecer a verdade em um mundo que estava envolto às trevas, inimigos atacavam de todos os lados. Sabem, amigos, é contraditório entender que hoje não é diferente. Hoje, quando nos levantamos para defender a verdade, ainda que seja um padrão humano de moralidade, você é tido como estreito, como obsoleto, como arcaico. Eu não me esqueço num episódio no Rio de Janeiro em que um grupo de moças que estudavam iam fazer uma apresentação numa determinada igreja lá no Rio. E aí uma das pessoas daquela igreja falou assim, para quem iria levar essas moças:
Será que elas poderiam vir com uma roupa mais curta para poder não inibir muito as pessoas e as moças que vão estar frequentando essa casa de culto nesse dia? E aí essa pessoa falou: olha, eu acredito que elas não vão querer ceder a esse pedido. Então nós chegamos ao nível da história da humanidade em que a degradação se tornou tão acentuada que ser certo acaba sendo visto como errado. E não foi diferente para os israelitas, porque as pessoas falavam que eles eram loucos, as pessoas diziam que eles iam se rebelar contra o governo predominante persa da época, as pessoas diziam que aquilo era uma utopia e que a glória de Israel teria ficado no passado. Mas essas pessoas avançaram porque elas tinham um objetivo. E no ano 516 a.C., eles conseguiram concluir esta obra. Com muita dificuldade, com muito sofrimento. Mas a reedificação de Jerusalém tem as suas diferentes facetas. Porque quando eles terminaram a construção, eles olharam e falaram: olha, mas o templo não ficou assim tão bonito. As colunas deixou a desejar no ornamento, as paredes de granito também deixaram a desejar. E começaram a murmurar e chorar, como registrado no capítulo 3 do livro de Esdras. Verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando as suas vistas foram lançadas os fundamentos desta casa, como muitos levantaram as suas vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se podia discernir a voz do povo de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo. Então aqueles que haviam contemplado o primeiro templo, erroneamente chamado de templo de Salomão, porque Salomão nunca teve um templo, falaram: essa casa é muito simples. Outros que não tinham visto e a reverência de glória àquela casa, louvavam. E então houve uma discrepância muito grande. E é aí que entra o livro do profeta Ageu. Amigos, o livro do profeta Ageu foi para não somente incentivar o povo de Israel a avançar na reconstrução. Ageu começou seu ministério no ano 520, no mesmo ano em que o decreto dado por Ciro em 536 tivera sido revalidado, pois este mesmo decreto em 522 foi anulado por falso Esmerdes, que tinha por nome Gálmada. Ele usurpou o trono do legítimo filho de Ciro, chamado Cambises, que foi morto em batalha no Egito, descrito em Daniel capítulo 11, e então ocupou o lugar deste jovem no trono, e então cessou a construção da casa de Deus, porque as pessoas falavam para ele: Esmerdes, esse povo vai se rebelar, e ele conhecia a fama e o poder do povo de Israel, e então ele anulou o decreto. Esdras capítulo 5 vai falar sobre a revalidação desse decreto, quando a farsa foi descoberta e Dario então sobe ao trono. Dario então é informado por carta que havia sido dado um decreto por um antepassado seu, Ciro, e então ele revalida o decreto em 520. Do ano 520 então ao ano 516, Deus suscita 2 profetas, porque haveria necessidade de recuperar o tempo perdido, 2 anos sem atuar por causa da interrupção do decreto. E do ano 520 ao ano 516, Ageu e Zacarias começaram então a motivar o povo. E Deus sabia que seria necessário proceder dessa forma. Por quê? Porque muitos iriam aceitar.
que a glória do segundo templo seria ornada por quem? Pela presença, como diz algumas versões, no livro de Ageu, capítulo 1, pela presença do desejado de todas as nações. E quem seria o desejado de todas as nações? Jesus. Ageu e Zacarias discerniram isso. A maioria do povo não. Irmãos, as Escrituras ensinam que Deus deseja habitar no coração contrito e quebrantado. Desejado 189, segundo parágrafo. Não é a grandeza de um templo ou um monte sagrado que nos recomenda ao Senhor, mas é o levar a nossa religião a todos os deveres do dia a dia. E os judeus perderam isso de vista. Eles acharam que a glória que uma pessoa pode desfrutar é o resultado das obras de suas mãos. O dia que nós pensarmos isso, estaremos fadados ao fracasso. Tão abominável foi esse pensamento de Deus,